Olá, tudo bem? E aí, como vocês estão? Preparados para mais uma revisão aqui no IGTV? Eu não sei se vocês já viram, mas o Beto e o professor Hanashiro prepararam um cronograma de férias para você. Então, se você ainda não assistiu todas as nossas revisões, nós temos da Bárbara Pavan, do Paulo Picelli, do Paulo Bessa, professor Hanashiro, e hoje é a última revisão. Eu vou deixar todos esses nomes no meu feed depois, então vocês podem conferir ou até mesmo me perguntar que eu passo o IG deles para vocês. Todas as revisões são pelo IGTV, tá? Então tá tudo salvo para vocês assistirem a hora que vocês quiserem antes da sua aprovação, tá bem? Então vamos lá. Eu sou a Maria Carolina, sou professora tutora de Direito Civil da segunda fase da OAB, aqui no Damásio, e eu vou tratar com vocês hoje sobre a responsabilidade civil. Então vamos começar com o conceito, de responsabilidade civil. A responsabilidade nada mais é do que um dever jurídico sucessivo que surge para recompor um dano decorrente de uma violação de um dever jurídico originário. Ficou um pouco difícil, mas eu vou explicar para vocês. Vamos supor, eu estou andando com o meu carro e eu tenho a liberdade de andar com o meu carro, o direito à liberdade de locomoção. Então eu tô lá dirigindo meu carro e vem um outro carro que não deveria me pagar nada, não tem nenhuma relação comigo e bate na traseira do meu carro. Ele me gerou um dano. Então, dessa forma, esse carro cria um direito de recompor o meu dano, ou seja, agora ele vai ter que me indenizar. Tudo bem? Então, eu queria falar para vocês que a responsabilidade civil, ela tem duas espécies. A primeira é extracontratual, que ela é decorrente da lei. A lei vai dispor sobre todas as suas especificidades. E a outra é a contratual, em que o negócio jurídico vai tratar exatamente desse tipo de responsabilidade, tá bem? Então, vamos começar pela responsabilidade civil extracontratual. Na responsabilidade civil extracontratual, nós temos uma nova subdivisão. Essa subdivisão se encaixa da seguinte forma: responsabilidade civil subjetiva e a responsabilidade civil objetiva. Então, só para relembrar, na responsabilidade extracontratual, ela terá uma nova subdivisão entre subjetiva e objetiva. A responsabilidade subjetiva é a regra geral do nosso código. Ela está regida no artigo 927 do Código Civil e ele trata da responsabilidade nos seguintes dizeres: aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Então aqui, primeira coisa que a gente pode observar, que o artigo 927 tem que estar grifado no seu código. É muito importante esse artigo para vocês chegarem e fazer a prova. Segunda coisa, é necessário. Então, para que a responsabilidade civil subjetiva seja caracterizada, é importante que todos os seus requisitos estejam presentes na situação, no enunciado. O primeiro requisito que eu vou falar aqui para vocês é a conduta, que nada mais é do que um comportamento humano voluntário que ele é exteriorizado por uma ação ou uma omissão, tá bem? Agora, o conceito de culpa. É uma conduta voluntária contrária ao dever de cuidado imposto pelo direito. Não importa o que formos fazer, por exemplo, aquele carro, no exemplo que eu tinha dado, ele tem o dever de cuidado, de prestar atenção no trânsito, não mexer no celular, não fazer... estar mesmo focado no trânsito, não ter nenhuma distração. No entanto, se ele estava no celular e bateu no meu carro, ele tem culpa por esse acidente, entende? Então é mais ou menos isso que esse conceito quer dizer. Agora, com relação ao terceiro requisito, eu vou falar sobre o ato ilícito. O ato ilícito, ele está previsto entre os artigos 186 a 188 do Código Civil e deve estar grifado no seu vadimeco, tá bem? Nada mais é o ato ilícito a violação ao dever proveniente da ordem jurídica. O artigo 186, ele vai definir uma violação a um direito. Então ele fala assim: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Já o artigo 187, ele vai tratar sobre o exercício abusivo de posição jurídica. Que o que é isso? No artigo 187 é escrito dessa forma:
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, ele excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, essas são as duas formas de ato ilícito que a gente pode deduzir, que a gente tem aqui no Código Civil. O artigo 188, ele vai trazer algumas exclusões de ilicitude, ou seja, o que não é ato ilícito. Então, caso no seu problema tenha alguma das hipóteses do artigo 188, por exemplo, você está lá no dia da prova, está lendo o enunciado e você vê, nossa, isso aqui incide no artigo 188. Então, você não vai conseguir responsabilizar. Não, até se você estiver fazendo uma tese de defesa, você consegue escapar e livrar o seu cliente com base no artigo 188. Tá bem? Então vamos lá, vamos pra frente. Agora, o requisito de dano. Nada mais é do que uma supressão ou uma diminuição de uma situação favorável reconhecida ou protegida pelo direito. Então, por exemplo, o meu carro, eu estava com ele intacto, ele estava inteiro, perfeito, e depois da batida houve uma supressão do meu carro, ou seja, uma diminuição do valor patrimonial e etc. Então aí nós temos um dano. Eu também poderia ter lesões físicas pelo corpo, que seria por exemplo, uma lesão à integridade física, que é um direito, né, reconhecido pelo ordenamento jurídico. Então tudo isso é dano. O que a gente pode falar pelo dano que acaba sendo muito importante para a prova de vocês? Vocês têm que analisar sempre que houver uma situação de responsabilidade jurídica, de responsabilidade civil, quais são os tipos de dano que houveram naquele evento, tá? Então, primeiro, nós temos o dano moral, temos o dano material, temos o dano estético. Então, vocês têm que lembrar tudo o que foi falado pelo professor e verificar caso a caso qual é o dano que está ali no seu problema. Mais pra frente, no final da aula, eu vou falar sobre as súmulas relativas a todo o processo, a todo o roteiro de estudos que eu montei. No entanto, eu já vou adiantar para vocês que é possível sim a acumulação de dano moral e dano material, dano estético com dano moral, enfim, toda a acumulação desses três tipos de dano é possível na sua peça. Então pode acumular todos os danos tranquilamente, tá? Com relação ao dano material, é importante a gente ressaltar que ele também tem uma divisão interna. Ou seja, o dano material ele pode se dividir em danos emergentes, que é aquilo que imediatamente a gente já verifica quando o objeto já foi danificado. Por exemplo, quando bateu no meu carro, eu já vi o amassado, se eu me machuquei, eu vi as lesões. Então, esses são os danos emergentes. Porém, a gente tem também os danos com aquilo que eu razoavelmente deixei de lucrar. Por exemplo, eu trabalhava com o meu carro. E se eu ficar sem carro, eu vou ficar 1 mês sem trabalhar, 10 dias sem trabalhar. Então, todo esse valor que eu receberia deve ser contabilizado a título de lucros cessantes. Ou seja, lucros cessantes é referente a tudo aquilo que você razoavelmente deixou de lucrar. Tanto os danos emergentes quanto os lucros cessantes estão estabelecidos no artigo 402 do Código Civil, tá? É importante dizer para vocês que todo dano patrimonial ele é medido com base na extensão do dano, conforme o artigo 944 do Código Civil, tá? Gente, a maioria dos artigos eu não vou ler aqui, senão vai ficar muito grande. Eu só vou trazer os que forem mais relevantes e tiver que se esmiuçar melhor, tá bem? Por fim, eu vou tratar do último conceito, que é o nexo causal. O nexo causal, ele é o liame entre a conduta do agente e o dano, ou seja, o nexo causal que vai estabelecer que foi aquela pessoa que bateu no meu carro, que foi aquela conduta dele que fez com que ele batesse no meu carro, enfim, é essa ligação entre a conduta e o dano. Gente, é muito importante que vocês sempre pensem na responsabilidade civil como uma estrutura. Por exemplo, eu tenho que ter 5 elementos para caracterizarem a responsabilidade civil subjetiva, ou seja, a conduta, o ato ilícito, a culpa, o dano e o nexo causal. Caso eu não tenha qualquer um desses elementos, a responsabilidade civil ela não se concretiza. Eu não vou ter que indenizar a pessoa. Se o cara falar, por exemplo, não fui eu que bati, um carro veio atrás de mim e eu bati. Então a culpa é do outro cara. Então aí não há se falar em responsabilidade civil pelo carro da traseira, entende? Então, vocês têm que pensar em todas as formas de excludente de cada um dos requisitos. Se eu excluir esse, eu consigo
tirar a responsabilidade. Então, qual que são as excludentes de nexo? Excludentes de dano não há muitas, mas excludente de ato ilícito, excludente de conduta. Então, vocês têm que pesquisar muito isso, estudar para estar na ponta da língua na hora da prova, tá bom? E por isso, as excludentes de nexo causal são os casos fortuitos e de força maior. Eles estão previstos no artigo 393 do Código Civil. Então, dá uma grifada lá também, anota aí para vocês estudarem depois. E daí vocês excluem toda a responsabilidade, tá bom? Agora, a gente já pode passar para a responsabilidade civil objetiva, que nada mais é do que uma responsabilidade subjetiva, no entanto, sem a análise da culpa. Ou seja, a responsabilidade ela é objetiva, nós não vamos analisar a culpa. Teve uma conduta, teve um ato ilícito, teve um dano e teve um nexo. Acabou, não precisa analisar a culpa nesse caso. Então, está configurada a responsabilidade. São os mesmos requisitos, tirando a culpa, por isso que eu já conceituei todos os requisitos lá atrás com vocês, tá bom? Essa responsabilidade, ela está descrita no artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Então, também é importante vocês grifem esse artigo. E lá está escrito: haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, em risco para os direitos de outrem. Tá? Então, essa é a responsabilidade civil objetiva. Agora, eu vou falar sobre a responsabilidade civil contratual. Como eu já tinha dito, a responsabilidade civil contratual é aquela decorrente do negócio jurídico. Então, ainda que ela vá ser regulada de acordo com o negócio jurídico, a lei ainda impõe algumas peculiaridades, tá? O que a lei diz? No artigo 395, que vocês devem grifar, está escrito assim: responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários, segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. Então, assim, quando temos um contrato de entrega de alguma coisa, de compra e venda, etc., tem um prazo fixado no contrato que uma das partes vai ter que entregar a coisa, entende? Não só para entregar a coisa, mas pagar quantia, etc. Sempre que a parte que tem a obrigação de cumprir essa obrigação de entregar, pagar coisa, pagar quantia, etc., que seja o devedor, se ele não cumprir a tempo ou ele não cumprir absolutamente, ele está incorrendo em mora ou inadimplemento. E isso vai derivar a responsabilidade civil do devedor, tá bom? Então, assim, para vocês caracterizarem a responsabilidade civil contratual, é necessário que sempre haja uma mora, um inadimplemento, um dano, um nexo causal, tá bem? O que eu preciso falar para vocês? A diferença entre mora e inadimplemento é muito simples. Eu vou explicar de um jeito técnico, depois eu explico melhor. O inadimplemento é sempre quando tem uma ausência do interesse útil do credor. E a mora tem o interesse útil do credor. Ou seja, quando eu estabelecer uma obrigação com uma pessoa, vai estar lá, ele tem que me entregar dia 10 de janeiro. Vamos supor que eu quero que me entreguem cartões de visita para o dia 10 de janeiro. A pessoa não me entregou. Eu tenho a escolha de falar assim, olha, então não quero mais, entendeu? Não quero mais. A pessoa entregou dia 30, não quero mais. Ou já está em atraso, eu não quero mais. Eu quero rescindir esse contrato. Quando eu não quero mais, quando não há interesse útil do credor, é o inadimplemento. Quando eu falo, tá bom, a pessoa está em atraso, mas vamos permanecer com a obrigação, essa pessoa está em mora, tá bom? Então, gente, essas são as dicas que eu tinha para dar para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me perguntem por direct ou façam algum comentário por aqui, que como todo mundo está dizendo aqui no nosso grupo, estaremos juntos até a aprovação. Então é muito necessário que vocês tirem realmente todas as dúvidas conosco. O meu Instagram está aberto para responder todas as dúvidas de vocês. Só peço que mandem por direct para ficar mais fácil de eu ver. Aqui nos comentários eu ainda não sei como funciona, mas no direct eu respondo cada um, tá bom? Sobre esse tema aqui que eu tratei.
Então, uma boa prova para vocês. Voltem em janeiro com tudo. Não se esqueça de assistirem as outras revisões. Eu vou deixar lá no meu feed se você não assistiu, para você assistir todas as revisões. Tá muito bacana esse conteúdo de férias, então não percam, tá? Um beijo e até a próxima!